Eu venho repercutir o cenário nacional e as suas repercussões para a cidade. Quais são as consequências deste momento em que nós estamos atravessando? Momento de extrema gravidade. O que nós estamos observando é a economia sem condições de reagir. A presidente Dilma Rousseff escolheu, contrariando inclusive a sua história política do seu próprio partido, um ministro da Fazenda, Joaquim Levy, da Escola de Chicago, um neoliberal, para tentar salvar a economia brasileira do desastre dos seus anos de governo, das gestões tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma Rousseff, que levaram a esse quadro de profunda crise que nós estamos inseridos. O ministro Joaquim Levy, com toda a sua desenvoltura na condução da política econômica, sua vontade no Congresso, inclusive apoiado pelo ministro Nelson Barbosa, de quem eu tive orgulho de ser colega no PhD em Nova York, nós estudamos juntos. O ministro Nelson Barbosa e o ministro Joaquim Levy tentando salvar a economia brasileira. No entanto, sem articulação política adequada, com reveses no Congresso, cada vez que o governo tenta uma medida para diminuir o custo da manutenção dessa máquina que foi agigantada nos seus últimos anos, vem outra medida que faz com que o chamado ajuste fiscal não tenha sido ainda capaz de surtir nenhum tipo de efeito. Com 6 meses de governo Dilma, do novo governo Dilma, o que é que nós temos? A economia este ano provavelmente decrescerá 2%, menos 2% de crescimento, inflação de 9%, desemprego do IBGE acima dos 6,5%. Eu estou falando aqui do IBGE, não estou falando nem de DIEESE, porque o DIEESE não existe mais, porque o DIEESE parece que não, como a sua metodologia sempre além, o DIEESE parece que ele foi recolhido para não dar a impressão de que o quadro de desemprego é bem superior ao que de fato é. A economia, ela começa a passar por um processo de desemprego elevado. O comércio se ressente porque a população desempregada deixa de comprar. Quando o comércio deixa de vender, ele deixa de fazer os pedidos à indústria. A indústria começa a demitir mais. A indústria, num primeiro momento, inclusive, tentou mecanismos do ponto de vista de férias e acordos com a categoria. Isso faz com que o quadro seja, inclusive, de diminuição da arrecadação. Então, o governo, se por um lado procurou economizar para ter mais recursos, o quadro é tão difícil de ser ultrapassado que resulta numa diminuição da arrecadação. Então, resultado da história, não surtiu efeito o trabalho de ajuste fiscal do ministro Joaquim Levy. Isso tem repercussão em todos os estados, obviamente, em todos os municípios, principalmente por conta da arrecadação do IPI, que é tão importante para o Fundo de Participação dos Municípios. Nesse quadro, nós ainda temos que adicionar um componente da crise política. Nós temos uma presidente da República que não tem a capacidade de exercer a liderança. Ela chegou a tal ponto que é preciso que haja algum tipo de impulso externo para que se ganhe algum tipo de credibilidade ao seu governo para as medidas que porventura vierem a ser tomadas na direção correta.
Essa crise política, ela não parece que venha de ser dissipada, inclusive por conta da delação agora premiada do Ricardo Pessoa, um dos empreiteiros envolvidos na Operação Lava Jato, e que pega o comando da campanha da presidente Dilma Rousseff e seus ministros mais próximos. A presidente Dilma Rousseff, ela viaja aos Estados Unidos, inclusive aqui abrindo um parênteses, quando houve a crise há um ano, porque se descobriu que os americanos tinham métodos de espionagem do seu governo, a presidente Dilma Rousseff fez um discurso inflamado na ONU, disse que não aceitava aquele tipo de ingerência externa e cancelou uma viagem aos Estados Unidos. Ora, todos sabem que os Estados Unidos mantêm as suas mesmas práticas de monitoramento das informações e agora a presidente Dilma Rousseff vai a Washington mudando o seu tom de aproximação lá com o governo Barack Obama, numa mudança que parece ser mudança, se for levada a sério, na direção correta. Pela primeira vez em mais de 12 anos de mandato, nós assistimos um deslocamento da política externa do PT rumo agora aos Estados Unidos, rumo agora a uma mudança de orientação, procurando acordos de livre comércio com os Estados Unidos para os próximos anos, abandonando aquela linha mais ideológica que não surtiu efeito em anos anteriores do ponto de vista da nossa inserção no mundo globalizado da forma adequada. Eu digo, essa linha ideológica seria a linha Alá Chaves e a linha Ahmadinejad. O vereador quer uma parte? Eu concedo uma parte aí ao vereador. Vereador, eu vou começar falando da linha ideológica. A nossa linha ideológica nunca foi a linha ideológica de Chaves e nunca foi a linha ideológica do ex-presidente do Irã. Nunca foi a nossa linha ideológica. Nossa linha ideológica é outra. Nossa linha ideológica sempre foi em defesa do direito do trabalhador. Essa é a linha ideológica que me aproximou do PT. E tem algumas em defesa de inverter prioridades, de melhorar a vida do povo pobre. Essa sempre foi nossa linha ideológica. Hoje, nesse ajuste fiscal, tem algumas coisas que eu concordo, que está quebrando uma parte do discurso da linha ideológica, mas que foi implementada, sim, no nosso país, durante esses últimos, eu digo a você, nesses últimos 12 anos, especialmente nos últimos 8 anos do governo Lula, que foi implementada, que realmente melhorou a vida do povo brasileiro. Melhorou em muito a vida do povo brasileiro. Eu quero lhe dizer uma coisa, vereador, com todo respeito ao seu conhecimento, entendeu? Mas eu quero lhe dizer algo. Você fez um breve histórico da situação que hoje o país está. Na questão que está realmente, que não vai ter crescimento, vai ter decréscimo nesse ano. Mas eu quero dizer uma coisa, o trabalho, a inversão de prioridades, do avanço que o Partido dos Trabalhadores fez no Brasil, deixou do Brasil num patamar. Então, que mesmo com tudo isso que está acontecendo hoje, a situação que vocês, quando entregaram o governo a Lula, ainda era muito pior no desemprego, ainda era muito pior na inflação do que é hoje. Eu quero lhe dizer isso, vereador, com muita tranquilidade. A situação que vocês entregaram o país para nós, mesmo com toda essa dificuldade, que estamos dentro de uma crise política e também uma crise não só política, mas também numa crise na economia, mas a situação do país hoje ainda consegue as pessoas ainda conseguem viver melhor do que quando vocês deixaram o país na época de Fernando Henrique. Então, vereador, eu sinceramente eu não entendo por esse caminho a sua linha
ela tem um certo ponto, lógico, de equilíbrio. Quando você faz uma história e levanta realmente uma parte da realidade que está acontecendo, eu não concordo com algumas posições que o partido também está tomando, tem algumas questões. Eu sou intransigente na defesa dos direitos dos trabalhadores e sei que a parte de ter aceitado o Levi ter vindo, trouxe algumas coisas que pressionou e tem pressionado, tem tirado o direito do trabalhador, e isso eu não concordo, sou totalmente contrário, tenho essa posição, entendeu? Mesmo sendo do partido, mas tenho posição contrária. Como já votei em alguns momentos, em outras posições que, na verdade, não vai, na minha avaliação, não vai em acordo com a questão da sociedade como um todo, com a vontade da sociedade, e que tem sido colocada pelo partido, que eu também me coloco contra. Agora, no sentido de dizer que nós fizemos pelo povo a inversão de prioridade, melhoramos a vida do povo brasileiro, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, vereador. Vereador André Regis, seu tempo encerrou. Quem é o próximo inscrito, senhor presidente? Era o Almir Fernando. Depois eu estou lhe cedendo 5 minutos para Vossa Excelência ouvir o vereador e concluir. Porque eu vou precisar dos 10 para... Obrigado. Falar. A situação é tão grave, vereador Luiz Eustáquio, que eu não vou respondê-lo. Quem vai respondê-lo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O seu partido está abaixo do volume morto. O seu partido está numa crise profunda porque os seus membros só pensam em cargos, só pensam em salvar a própria pele. Palavras do seu presidente. Essa é uma situação que eu realmente tenho que concordar com Lula. Não é a primeira vez que isso acontece. Geralmente eu discordo do presidente Lula. Mas ante ao quadro que nós estamos vivendo hoje. A situação é tão dramática que, percebam, como é que nós vamos sair dessa crise. E eu estou fazendo esse alerta para chamar a atenção do prefeito Geraldo Júlio, que ele prepare a máquina para o arroxo. Que ele comece a ter um programa de ajuste aqui do Recife, procurando direcionar para as atividades prioritárias, as atividades essenciais, e que evite tanto desperdícios, notadamente em cargos comissionados, em festas, em eventos e em propagandas. Porque o momento não é de desperdício, o momento é de austeridade, o momento é de muita cautela, porque recursos não virão. A economia está em processo de queda livre. O que foi tentado não foi conseguido. Essa missão que está em Washington e essa mudança de orientação é a contragosto. Eu tenho certeza disso. Os ideólogos, os teóricos, aqueles que construíram a ideia de que era possível construir um mundo maravilhoso a partir dessa associação com o chavismo, não deve estar vendo com bons olhos, de fato, uma missão do governo brasileiro liderado por Dilma Rousseff, inclusive levando Marco Aurélio Garcia aos Estados Unidos, tentando convencer os empresários americanos a colocarem dinheiro aqui. Mas quem é o empresário americano que vai colocar dinheiro aqui enquanto a presidente da República for Dilma Rousseff? Esse é um grande desafio. E desafios virão, porque mais uma vez nós estamos agora rediscutindo nessa crise política a possibilidade, porque a delação premiada está chegando ao 4º andar do Palácio do Planalto. Está chegando, não, chegou. As consequências serão provavelmente drásticas. E a presidente da República respondeu muito mal ontem, ao ser indagada. Ela disse que não respeita quem faz delação premiada. Ora, quer dizer que ela respeitaria o empreiteiro Ricardo Pessoa se ele não tivesse delatado ninguém? É essa a mensagem? É essa a ética da presidente? Aqui não é questão de respeito, não. Aqui é questão de apuração dos fatos. O que foi que aconteceu?
6 bilhões de dólares, aliás, 6 bilhões de reais, foram contabilizados no último balanço da Petrobras, como propina. Ontem a Petrobras refez o seu planejamento para os próximos anos, havendo uma diminuição de 30% dos seus investimentos. Aliás, 30% foi a diminuição dos investimentos do governo federal já neste ano de 2015. Ou seja, não há dinheiro para investimento. No entanto, as contas públicas continuam crescendo, porque o custeio com a máquina continua elevado. A crise, portanto, ela chegou e ela não tem tempo para terminar. Parece que a gente não tem como chegar a... Nós não temos como chegar para visualizar o dia em que a crise ela iniciará o momento em que nós iremos visualizar um retorno à normalidade. Eu deixei o vereador Anderson Florencio esperando, senhor presidente, se ele puder fazer o aparte aí, já que não tem mais ninguém. Eu peço que o vereador seja breve, porque ficou muito pouco o tempo, mas seja breve. Bem, vereador André Reis, a gente vem aqui reforçar o discurso de Vossa Excelência com um sentimento realmente de tristeza. A gente que anda muito pela cidade do Recife observa que, de fato, a população, em algum momento, avançou na sua qualidade de vida. Mas, por exemplo, quem comprou ar-condicionado, hoje em dia não pode mais ligar porque não tem dinheiro para pagar a conta. Aquele que comprou seu carrinho, hoje está tentando vender o carro, que até para vender está difícil, porque não tem quem compre, e está perdendo uma qualidade de vida que tinha. Aquele que conseguiu entrar na faculdade, hoje não consegue renovar o seu crédito. E aquele que tem um parente mais novo, que chegou a hora também de entrar na universidade, não consegue porque a pátria educadora não dá mais educação. Esse é o cenário do Brasil hoje. E ao mesmo tempo que a gente vê, né, o decréscimo de todos os ganhos históricos que começou lá com Fernando Henrique Cardoso, que infelizmente o PT não reconhece e deveria reconhecer. A gente reconhece os avanços sociais que houveram, mas todos eles indo para a lama agora nos últimos anos. Então é um grande retrocesso. Eu estive conversando, vereador, com o prefeito de Pujuca, Carlos Santana, do nosso partido, que disse: Suape tinha 75 mil empregos diretos. E agora, de um ano para cá, baixou essa quantidade para 25 mil empregos diretos. Veja a quantidade de empregos perdidos, especialmente pelo escândalo, pelo caos e pela desmoralização que fizeram com a Petrobras. Isso repercutindo de um modo evidente na economia do nosso país, especialmente também aqui em Pernambuco. Eu vou encerrar, presidente, dizendo que é triste a gente ver que não temos um líder. A presidente da República não lidera o país. Não tem visão estratégica. Não é um estadista. Como Vossa Excelência falou, o PT simplesmente faz todos os tipos de artimanha para se manter no poder. Seja negociando ministério, seja negociando as coisas mais escusas que a gente vê, talvez na história da nossa República nunca tenha acontecido. Portanto, me solidarizo com Vossa Excelência. Esse é um tema importante, um tema que bate na porta de cada cidadão do Recife e do Brasil. A gente tem que chamar o feito à ordem. Não dá mais, presidente, para que o Partido dos Trabalhadores acha que o Brasil tem dono. Como falou o vereador aqui, nós recebemos o Brasil. O PT não recebeu de ninguém o Brasil. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é dos brasileiros e a gente passa por uma cena triste e lamentável com a direção da presidente Dilma Rousseff. Presidente, para concluir, obrigado pelo tempo estendido. Eu concluo dizendo para o prefeito Geraldo Júlio: a crise ainda vai ser mais profunda e que é hora de economia, prefeito. Não é hora de gastos desnecessários, inclusive com propaganda. Antes de vir para cá, para essa casa, estava escutando no rádio uma propaganda da prefeitura sobre o Geraldão. Não tem nenhum cabimento a essa altura de 2 anos de obras andando tão devagar, a prefeitura fazer uma propaganda para dizer como o Geraldão vai ficar. Quem paga essa conta? Para que a população precisa pagar a conta da comunicação da prefeitura de que o Geraldão um dia vai ficar pronto?
E que quando ficar pronto vai voltar a ser o que era antes o Geraldão. E o Geraldão não é o Geraldão em homenagem a Geraldo Júlio, e sim a Geraldo Melo, também prefeito dessa cidade. Muito obrigado.